É uma satisfação, uma alegria retornar a essa casa abençoada, sustentada por grandes emissários de luz, que nos congregam em momentos de aprendizagem, de meditação, de reflexão, a respeito de temas importantes para a nossa elevação espiritual, que também para que possamos ser luz, né? Levando luz, paz e todos os sentimentos nobres que engrandecem a alma humana a caminho do seu aperfeiçoamento contínuo. O tema Mediunidade e Sintonia é o título também de uma obra fantástica de Emmanuel, Espírito de Luz, que durante muito tempo se fez presente, se está presente entre nós, mas se fez através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que psicografou suas obras e nos trouxe relatos importantes do mundo espiritual, através dos quais desenvolvemos um pouco mais a nossa capacidade de reflexão e principalmente o entendimento necessário da nossa faculdade mediúnica. Todos nós somos médiuns, temos essa capacidade em nós. Alguns, essa capacidade aflora, ela desabrocha com mais facilidade. Em outros, permanece em algumas encarnações um pouco mais restrita, mas não deixa de existir. A compreensão de que mediunidade e sintonia são temas relevantes para nós se dá a partir da concepção que temos e a certeza que temos de que estamos constantemente cercados por irmãos, espíritos desencarnados, que nos acompanham em toda a nossa existência. O próprio Livro dos Espíritos, obra magna da codificação espírita, nos assegura, com toda a sua elaboração, essa certeza de que os espíritos influem constantemente em nossa existência. Estamos cercados por eles. Os nossos irmãos desencarnados, ao contrário do que muito tempo se pensou e se apregoou, não estão reunidos em um único local, né, à espera de um julgamento final, mas estão por toda parte e se fazem presentes. Assim, aqui neste nosso auditório abençoado, nós temos a certeza que não existem cadeiras vazias, estão todas ocupadas, né? Evidentemente por nós encarnados e também por nossos irmãos desencarnados. Mas o tema da sintonia é muito importante, né? Falávamos no hino abençoado desta casa que formamos egrégoras a partir dos sentimentos que emitimos, né? Dos pensamentos que alimentamos, das palavras que emitimos e das atitudes que tomamos constantemente. Os sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Tudo isso em sintonia com os nossos ideais, as nossas moções de espírito mais profundas. Então, no nosso eu espiritual residem uma série de emoções, de movimentos naturais do nosso espírito, a partir dos quais damos significação às nossas vidas, às nossas diversas vidas, às nossas diversas passagens pela encarnação, pelo mundo da matéria, né? Nessas encarnações procuramos aprender sempre aquilo que a experiência do cotidiano nos revela, mas parte basicamente esse tema da sintonia com aquilo que nós mais temos apreço, né? Onde colocas o teu coração, aí estará o teu espírito, né? Nos assegura o mestre dos mestres, o mestre Jesus. E a pergunta que nos fazemos é: onde temos hoje a nossa intimidade espiritual residindo? Onde colocamos o nosso coração? Aí estará também o nosso tesouro. A raiz das nossas existências, que está associada diretamente àquilo que prezamos mais. No estudo axiológico que podemos fazer a respeito disso, dos valores que colocamos, que elencamos para a nossa existência, aí sim daremos significação e sintonia às nossas vidas. O que nós mais prezamos? Essa é a pergunta. O que nos é mais caro? O que nos é mais importante? A partir daí, todo o direcionamento da nossa vida se faz. Não é sem razão que o mestre dos mestres, Jesus, falava que não é aquilo que entra pela boca do homem que o mancha, mas assim aquilo que procede do seu coração, que pode manchá-lo, porque é do nosso coração, dos nossos corações,
que acontecem também, que se manifestam no mundo os grandes vícios, os grandes problemas que nós temos. É de dentro dos nossos corações que saem os assassinatos, né, que saem os crimes de toda a ordem, né, os adultérios e toda a série de males que assolam a humanidade, os roubos, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos de nefasto e que infelizmente é colocado no nosso mundo, porque antes de estar no mundo está no coração de cada um de nós. Não é sem razão que a doutrina espírita fala em reforma íntima, porque não adianta nada reformarmos o exterior, né, passarmos uma tinta, lixarmos o exterior da construção, se não cuidarmos das suas bases internas, do seu interior. Então, trabalhando na intimidade, é que iremos fazer a grande revolução de toda a humanidade, a revolução espiritual que apregoou o Mestre Jesus, deixando claro, pouco antes do seu suplício de morte infamante de cruz, que o reino dele não era desse mundo. Estarrecendo, inclusive, o governador de então, Pilatos, que lavou as mãos sobre o destino do mestre, destino temporal do mestre, né? E Jesus o lembrou naquele momento que o reino dele não era deste mundo, que as riquezas mais importantes que podemos amealhar na nossa elevação e processo evolutivo se encontram no plano espiritual. Daí a necessidade de mantermos essa sintonia fina com esses espíritos de luz. Quando elencamos pensamentos e sentimentos ruins e os valorizamos e os alimentamos, criamos em torno de nós uma egrégora negativa que atrai todo tipo de coisa ruim que a gente possa imaginar. Quando emitimos palavras que não estão em sintonia com os objetivos nobres dos grandes mensageiros da luz, emitimos palavras que contribuem para que o mundo se afunde em problemas cada vez mais graves, ligados à violência, ao extermínio da vida, ao desrespeito dos direitos fundamentais da pessoa humana que nós verificamos em todas as sociedades. Quando tomamos atitudes que não estão inspiradas na fraternidade universal, no respeito à igualdade, no respeito à alteridade, que é a capacidade que temos de nos colocarmos constantemente no lugar do outro, estamos alimentando então as sementes da nossa própria destruição, da nossa própria extinção. Então aí a necessidade de nos perguntarmos constantemente com quem ou com o que nós estamos sintonizados nesse momento. Estamos sintonizados com a luz? Estamos sintonizados com o bem maior? Estamos sintonizados com a fraternidade, com a alteridade, com o respeito ao próximo, com a fraternidade universal? Ou estamos sintonizados com as trevas? Ou estamos sintonizados com a maldade? Ou estamos sintonizados com os sentimentos negativos que fazem com que toda a humanidade chafurde no lodaçal dos próprios vícios e arque com as consequências desastrosas de um processo lento e doloroso de evolução, que poderia se dar pelo amor, mas infelizmente, na maioria das vezes, se dá pela dor. E aí, essa reflexão se torna ainda mais importante neste momento que vivemos de transição planetária. Sabemos que esse momento é longo, difícil, mas que ele está acontecendo. A transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração não se faz sem trabalho, e trabalho, diga-se de passagem, árduo, duro, que exige de cada um de nós renúncia. Não é sem razão que o mestre dos mestres dizia com muita propriedade: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E renunciar a nós mesmos significa renunciarmos aos nossos vícios, renunciarmos às nossas imperfeições, às nossas más tendências e inclinações, que todos carregamos por termos sido feitos por Deus simples e ignorantes, mas ainda não termos amealhado a experiência necessária à evolução. E esse caminhar evolutivo se torna mais difícil quanto mais teimosia nós demonstramos em acatar aquilo que o bem nos ensina, aquilo que a fraternidade nos recomenda,
aquilo que a solidariedade pacientemente nos ministra em seus cursos maravilhosos, exemplificados pelos grandes avatares da história da humanidade. Todos a serviço do Mestre Jesus. Sócrates, Platão, Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros que visitaram nosso planeta estiveram, segundo a psicografia abençoada de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, sob o comando do Mestre Jesus. Foram seres suscitados na presença de cada povo, de acordo com cada cultura, para que pudessem contribuir, deixando a mesma mensagem, sintetizada com perfeição pelo Mestre, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 12, quando ele diz lá: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois nisto se resume a lei e os profetas. Os gregos, 400 anos antes, através de Sócrates e Platão, afirmavam: não pratique você aquilo que condenas em teu irmão. Os indianos, na sua famosa epopeia Mahabharata, diziam com muita propriedade: não vivas tu aquilo que condenas no teu irmão. E aí a pedagogia sublime do Mestre dos Mestres coloca a mesma afirmação no sentido positivo, não é não faça, mas é faça. Mas faça somente aquilo que você gostaria que fizessem para você. E ao se colocar no lugar do outro, a fazer o exercício da alteridade, desenvolvemos a forma mais nobre de construção espiritual. Entramos em sintonia com os grandes mensageiros da luz, que não se cansam de visitar o planeta nas suas encarnações abençoadas para nos afirmar a mesma coisa, e com muita propriedade, dando exemplos de desprendimento, de renúncia à matéria, de desapego à matéria, mas de valorização daquilo que realmente vale para a nossa eternidade, que são os valores espirituais e morais que apregoamos através de todas as filosofias nobres, de todas as religiões presentes no planeta, que tem o seu alicerce estruturado na igualdade, na liberdade, na fraternidade, valores universais apregoados por todos, mas infelizmente nem sempre compreendidos e vivenciados por todos. E aí a nossa necessidade de nos perguntarmos mais uma vez: onde colocamos o nosso coração? Onde situamos o nosso apreço íntimo? O que mais valorizamos em nossas vidas? E ao respondermos a essas perguntas, estaremos dando um direcionamento correto para a nossa sintonia espiritual. Enganam-se aqueles que acham que mediunidade simplesmente é permitir que irmãos desencarnados se comuniquem conosco? Não. Isso é um dos aspectos da mediunidade. Nós podemos ser médiums de uma outra forma. Assim nos assegura Emmanuel, nesse livro fantástico, Mediunidade e Sintonia, quando ele diz que podemos ser médiums do bem maior. Muitas vezes eu não posso trazer a um irmão em desespero o recado de um irmão desencarnado que ele tanto preza e que precocemente deixou a vida na carne. Muitas vezes eu não posso trazer a consolação a um irmão que aguarda com grande expectativa um recado, uma palavra de um ente tão querido que desencarnou há muito tempo, mas que ele sente saudade forte dessa separação temporária. Mas eu posso, com certeza, mesmo sem ter a mediunidade de sintonia desenvolvida, eu posso atenuar o sofrimento do meu irmão através do bálsamo das minhas palavras edificantes, do bálsamo das minhas atitudes nobres de auxílio mútuo. Eu posso fazer para ele tudo aquilo que a minha boa vontade, e aí a alavanca de todo o espírito em evolução, a boa vontade, me permite fazer, mesmo sem ter as minhas faculdades mediúnicas desenvolvidas. Não é mesmo? Podemos ser médiums do infinito bem, nos lembra Emmanuel. Médiums da fraternidade,
médiuns desses valores espirituais que constroem e edificam. Muita gente pensa na mediunidade apenas como a comunicação entre encarnados e desencarnados através da psicofonia, da psicografia. Não é só isso. Podemos, mesmo sem ter essas faculdades desenvolvidas, fazermos o bem constantemente e sermos médiuns do eterno bem, do bem maior, do amor com o qual o Pai nos plasmou desde o nosso princípio, desde a nossa criação. Isso podemos fazer constantemente em qualquer encarnação, desde que a nossa vontade se desenvolva, desde que a nossa vontade, alicerçada na plena consciência dos nossos deveres espirituais, se estabeleça. Desde que a nossa liberdade e faculdade de escolha opte livremente por seguir o caminho do bem e por estar plenamente consciente de que o caminho que se afasta do amor é o caminho do desastre, da falência moral, do fracasso, do sofrimento, que acompanha todos aqueles que insistem em não seguir as palavras de Jesus. Com muita sabedoria ele dizia, e assim se cumpriu: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O Império Romano caiu, o Império Babilônico caiu, os impérios de toda sorte fracassaram, distorceram suas palavras, adulteraram as sagradas escrituras, condenaram em nome de Deus à fogueira aqueles que ousaram se levantar para dar o testemunho verdadeiro. Mas a palavra sobreviveu. Está aqui a mensagem, mesmo com todos esses ataques das trevas, não sucumbiu, porque o grande arquiteto do universo, através de seu Filho predileto e de seus avatares de luz, nos assegurou que ela não seria esquecida, que ela não seria jamais adulterada na sua essência, na sua profundidade. Muito se fez para que isso fosse possível, para se colocar essa palavra a serviço de interesses mesquinhos, mas ela sobreviveu à força daqueles que com garra, determinação e pagando a preço do seu próprio sangue, conseguiram preservar. Mártires, profetas, líderes espirituais, de toda sorte, de toda ordem, não faltaram na história da humanidade, assegurando que essa palavra permanecesse. Mas uma pergunta a gente precisa fazer: onde está a palavra de Deus na minha vida? Se ela estiver só na minha cabeça, lamento, um dia você vai desprezá-la. Se ela estiver só nas minhas discussões filosóficas, um dia ela vai deixar de estar. Porque o lugar onde nós preservamos tudo que nós mais estimamos é o nosso coração. E se a palavra não estiver lá, ela não estará em lugar nenhum. Onde colocamos os ensinamentos dos grandes mestres da luz? Na cabeça? Para debates intelectuais de toda sorte, de toda ordem? Tolice. Acaba. Porque tudo aquilo que não está enraizado no amor não permanece. Não é sem razão que no capítulo 15 do Evangelho de João, o mestre falava: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Tudo aquilo que estiver ligado a mim permanece, porque sem mim nada podeis fazer. Temos essa consciência? Percebemos essa realidade da necessidade de estarmos ligados, sintonizados com o bem maior? Com o homem que serviu através, o espírito que serviu através da sua benevolência infinita a toda a humanidade? Nos mantemos ligados aos princípios norteadores da vida? Ou insistimos em nos manter ligados aos vícios que nos condenam ao sofrimento e à dor? Então purifiquemo-nos por dentro. Façamos não apenas uma reforma, eu ouso dizer uma revolução íntima. A reforma é mais suave, a revolução
é mais profunda. Façamos uma revolução íntima para extirparmos de nós tudo aquilo que nos afasta da convivência fraterna com os nossos irmãos e da convivência fraterna com o nosso Pai maior, que incansavelmente nos orienta para o bem. Incansavelmente nos oferece novas oportunidades. O que são as encarnações, senão a carta que certifica o perdão que recebemos de Deus pela nossa ignorância e as novas oportunidades que recebemos dele para o nosso amadurecimento espiritual. Sintonizemo-nos com a luz, sintonizemo-nos com o amor universal, sintonizemo-nos com o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus espíritos de luz, que incansavelmente nos assessoram na nossa jornada evolutiva. E que essa sintonia permaneça durante todas as nossas experiências na carne e também durante todas as nossas experiências no plano espiritual, a nossa pátria eterna. E com essas palavras eu convido todos agora a emitirmos toda a energia benéfica que pode vir de nosso interior, numa prece universal por todos aqueles que sofrem, por todos os abandonados nas ruas, nos leitos dos hospitais, por todos aqueles que nesse momento estão abandonados nas instituições de caridade ou, que é pior, abandonado dentro de suas próprias casas, vítimas do pouco caso e da indiferença dos seus entes mais queridos. Vamos vibrar também para que haja justiça social, porque a paz que tanto ansiamos é filha da justiça, e sem justiça não poderá haver paz. Vamos vibrar também por todas as pessoas que nesse momento fazem um esforço sincero de melhorarem a si mesmas, num projeto constante de reforma, revolução íntima. Vamos vibrar também nesse momento por todas as associações, entidades, pelo nosso querido círculo esotérico, pelo movimento espírita no Brasil e no mundo, pelos Rosas Cruzes, pelos maçons, por todos aqueles que procuram a lapidação da nossa pedra bruta, a nossa escultura espiritual de aperfeiçoamento. Vamos vibrar finalmente pelos nossos lares, nossas famílias e pela generosidade e misericórdia de Deus que nos permitiu estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Com o coração repleto de gratidão, ousamos dizer: obrigado, grande arquiteto do universo. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus e todos os grandes avatares que pacientemente visitaram, visitam e visitarão o planeta, na esperança de que evoluamos cada vez mais para a plenitude do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma noite abençoada para todos, estejam sempre com Deus. Uma semana de paz e de luz para todos nós.